Olá, meninas! Estamos iniciando hoje o RicaCast, o podcast da Rica, e esse é o nosso primeiríssimo episódio. E hoje, como nós estamos iniciando um ano novo também, eu queria desde já deixar para vocês um desejo de um 2025 muito cheio de realizações, de muita alegria, muita esperança e, acima de tudo, de muita ação, porque nós somos mulheres de ação, vocês vão ver. Então, hoje eu estou aqui com minhas amigas ricas e hosts, Jéssica e Rebeca. Eu sou Jéssica Ferreira e estou muito empolgada de fazer parte desse projeto. Eu sou Rebeca Estrela e junto aqui com a minha dupla dinâmica, estamos apresentando mais um RicaCast. E aí vocês podem se perguntar, por que mais um podcast diante de tanto conteúdo, de tanta coisa boa que nós já temos na internet? Mas a gente vai começar nosso papo aí nessa tônica aí de por que mais um podcast? Eu tenho uma opinião muito peculiar sobre o uso de redes sociais, sobre compartilhar mensagens. A meu ver, todo mundo deveria pegar isso aqui, que é uma poderosa máquina, um canal de comunicação, e usar para compartilhar sua mensagem. Afinal, nós temos visto na rede, nós temos dados e estatísticas muito tristes sobre as redes, sobre as mensagens. Infelizmente, muito tráfego para coisa que não presta, que não vale a pena. Enquanto isso, nós temos muitas pessoas boas caladas. Então, o meu objetivo é de promover, inclusive esse é um espaço para promover voz, para dar voz a mulheres que têm boas mensagens, que querem compartilhar coisas boas com outras. Então, eu acho que sim, nós precisamos falar, precisa ainda surgir não só esse, mas muitos outros podcasts. E eu quero ouvir vocês também, meninas, para saber por que mais um podcast. O que é que vocês acham? Na verdade, como você falou, Aline, nós temos pessoas demais falando na internet, mas nós precisamos de que vozes que levam mensagens importantes cheguem a mais pessoas. A Bíblia já nos traz essa informação, né? O mundo perece por falta de conhecimento. E a gente precisa fazer a informação chegar até as pessoas. O que a gente mais vê são muitos profissionais falando o que você deve fazer. É o tempo todo. Você deve fazer isso. E, normalmente, a gente já sabe o que deve fazer. Nós precisamos de pessoas ensinando as outras como fazer. E nós estamos aqui para mudar essa estatística. Sim, muito bom. Exatamente. E puxando um pouco do que vocês mencionaram, é aquela perspectiva de que, ok, tem muito conteúdo. Seria mais um conteúdo, mas não seria mais um do mesmo. Por quê? O conteúdo que a gente encontra na internet muitas vezes é raso, é superficial. E a ideia justamente do podcast da Rica é trazer um conteúdo que a gente consiga mergulhar naquele assunto, mergulhar nos temas, porque a gente tá de saco cheio de coisa superficial e que a gente consiga realmente agregar, né, na vida das mulheres, porque das mulheres, dos homens também, de quem assista nosso conteúdo, porque a gente quer levar o que a gente sabe para o outro. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que saber que você levou aquilo que você sabe para que o outro aprenda e que ele consiga levar até para outras pessoas aquilo que você deixou para ele. Sim. Então, acho que tem muito essa perspectiva. Sim, sobre a sua própria visão, né? Porque é o conhecimento, mas sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva. Eu só me esqueci de um detalhe, né? Nosso primeiro podcast, então a gente está aí nos ajustes, a gente vai fazendo ao vivo, né? Mas o que eu queria falar também, meninas, é que antes de a gente falar sobre o próximo tópico, é que a gente se apresente, né? Já que temos tanto conteúdo, vamos nos apresentar de forma mais detalhada, além dos nomes. Então, eu queria primeiro me apresentar. Então, eu sou a Aline Alencar. Eu sou fundadora da Rica, que é um projeto que você vai conhecer melhor ao longo desse podcast. Mas eu sou, primeiramente, uma filha do Deus Altíssimo, uma mãe de 2 meninas, esposa de Clebson Carneiro, casada aí eu já perdi as contas, eu acho que é mais de 17 anos, eu não sou muito boa de conta. E não cobro isso do meu marido, viu? Não cobro só o presente, mas a data certa, não. E eu, brevemente falando sobre a minha trajetória, eu era funcionária pública federal, trabalhei na Dataprev por quase 15 anos e decidi fazer uma virada de chave, migrar e virar, na verdade, eu estou falando com o pessoal, mas conversando com vocês também, falar um pouco dessa transição de carreira que eu decidi fazer, né? As meninas já sabem, por isso que eu estou olhando para vocês, porque eu vi, na verdade, que aquele mundo ali que eu vivia não era exatamente o que eu queria fazer. Eu demorei, claro, 15 anos, é porque às vezes a gente não tem tanto entendimento, né, sobre o que é que você quer fazer e nunca é tarde para mudar.
Então, eu mudei, decidi empreender na área financeira, tanto com a Rica, quanto com o planejamento financeiro, que é algo que eu amo fazer, o foco em planejamento financeiro em pessoas e não em empresas. E isso é a minha paixão, sabe aquela coisa que você estuda e não cansa? Por mim, eu acordo 4 da manhã para ler sobre isso, sobre economia comportamental, sobre finanças como um todo. Eu amo ler isso, então eu vi que realmente é algo que eu gosto de fazer. Então, essa é a Aline, eu sou pernambucana, mas sou mais pessoense do que pernambucana, porque eu já moro aqui eu já fiz minha faculdade aqui, então já faz aí mais de 20 anos que eu estou aqui em João Pessoa. Então, eu já sou paraibana também. Então, vocês, meninas, se apresentem, fiquem à vontade. Eu sou uma mulher cristã, isso para mim é o que mais me define, né? Ser filha de Deus traz para mim uma identidade que é inabalável, então mesmo que eu perca qualquer outra característica minha, ela é imutável e é a que rege a minha vida mesmo, o meu comportamento, a minha visão de mundo. Mas eu sou casada com Rogério Gomes. A gente está junto aí nessa missão, né? nesse empreendedorismo familiar há 8 anos e, de fato, é uma escola para a empresa, né? Uma pequena empresa que a gente precisa administrar e com sabedoria. Eu sou formada em administração de empresas. Hoje estou no último ano de psicologia, 2025 chega com esse grande marco. E a psicologia, ela aproximou ainda mais o meu chamado, ela aqueceu ainda mais o meu chamado, que é desenvolver pessoas, né? Para mim, a grande motivação que enche os meus olhos, o que me faz acordar cedo também e dormir sem tanto peso, é quando eu vejo que o meu trabalho, ele, de certa forma, estimula pessoas a saírem de um lugar e ir para outro melhor. Isso em várias áreas da vida, mas especialmente no que eu trabalho. Hoje eu sou gestora comercial de uma seguradora, de uma grande seguradora aqui no Brasil. E o meu papel é esse, desenvolver os meus corretores, os meus vendedores, para que eles prosperem em qualquer área da vida deles. Então, a visão de número, ela fica abaixo da minha visão sobre o desenvolvimento dessas pessoas, porque elas só vão prosperar se elas se desenvolverem verdadeiramente. Essa sou eu, em resumo, mas eu sou, você sabe, né? Ela 1000 Jéssicas em uma. Muitas Jéssicas em uma. E, por fim, sou eu, acho que, assim, na escala das 3, talvez a mais movimentada. Acho que eu pego pra Jéssica, porque Jéssica aí tem muitos movimentos, mas sou Rebeca Estrela, sou advogada civil empresarial e também empreendo em um ramo da advocacia, que é o ramo de propriedade intelectual, mas conhecida aí como registro de marca. Então, eu empreendo na Reluz Marcas, que é a minha empresa dessa área de propriedade intelectual. Sou apaixonada pelo que faço, sou apaixonada por transformar problemas em resultado, que é muito o que a gente faz no direito empresarial, principalmente. Essa visão de trabalhar com prevenção, não trabalhar com somente olhar para o problema, mas sim olhar como resolver antes mesmo dele existir. E também sou apaixonada em como levar o direito de forma fácil para quem empreende, que eu acho que é um mundo que eu tive contato aí desde a época de faculdade e é o que eu carrego para minha trajetória de carreira, é que realmente eu quero trazer descomplicar o direito que às vezes é visto como uma coisa tão inatingível, inacessível, tão complicada de entender, e ela não precisa ser sempre assim. Ela pode ser mais fácil, mais compreensível. Então, é um pouco do que é Rebeca Estrela, mas também aí, levando um pouco, esquecendo o profissional, porque eu sou muito, vocês vão conhecendo ao longo das minhas falas, que eu sou muito focada, apaixonada pela minha carreira, mas Rebeca Pessoa, Rebeca PF, ela também... eu também sou mãe de pet, cristã, como a gente estava aqui conhecendo a trajetória de Aline, de Jéssica. Sou noiva de Ricardo, estou aí nessa fase de planejamento de casamento, de mudança de vida, em todos os cenários, até na carreira também, já passei recentemente. E venho para somar aqui no RicaCast. Entrar na Rica foi uma oportunidade que veio no momento certo. A gente vai conversar um pouco sobre isso já. E o legal é que nós estamos em momentos diferentes, né? Porque, assim, tanto em termos de casamento, eu já tenho 2 meninas, vocês ainda terão, meninos ou meninas, não sei, né? E é muito legal compartilhar isso, porque apesar das diferenças, tanto de momentos de vida, a gente tem muita conexão, né? Tem muitas coisas
legais que temos compartilhado juntas. E uma delas é esse projeto, que com certeza vai ser útil para muitas mulheres, né? E essa variedade, né, de momentos de vida nos traz uma perspectiva sobre os acontecimentos, né, que são muito peculiares, são muito individuais. E eu acho que, e aí voltando para a importância, né, desse podcast, acho que a gente pensou em fazê-lo e por que nós três em fases diferentes, você que já empreende há mais tempo e veio de um desafio muito maior, que foi sair de uma segurança que você tinha lá, uma, né, provável, uma estabilidade ali, bem entre aspas, né? Rebeca, que teve uma mudança também de uma empresa privada para empreender. Eu ainda estou em uma empresa privada, mas eu empreendo em mim, né? Eu sou a minha marca, eu acredito muito nisso. A gente consegue levar para as pessoas a informação de formas diferentes, né? Então, a gente olha para o mesmo objeto e cada uma de nós tem uma visão diferente e cada pessoa se conecta com a visão de uma de nós. Então, essa variedade de pensamentos, de estilos de vida, de comportamento. Rebeca é mais agitada que eu garanto. Tenho provas. Deixou claro agora que você ganhou. Eu tenho provas. Você é muito mais calma que a gente. Eu acho que essa forma nos ajuda a alcançar uma variedade maior de mulheres. Sim. Né? Mulheres diferentes e que vão se conectar, cada uma com a forma como eu falo ou como você. E acho que isso é muito rico. E muito até bom. mesmo a gente consegue levar a mensagem, que eu acho que é uma mensagem muito forte do RicaCast, de que a gente consegue levar as mulheres uma mensagem de perseverança, porque é possível empreender em diferentes fases da vida. Porque sempre se pensa, não, vou nascer, crescer, estudar, seguir uma carreira X, e nessa carreira X eu vou ou ir para concurso, ou empreender, ou, enfim, não seguir. Também acontece às vezes. Mas a gente consegue aqui comprovar com exemplos práticos e reais de que é possível mudar de vida e começar do zero. Então, acho que são... Tendo filho, tanto casada, tanto solteira, do jeito que for. Exatamente. Em meio a um planejamento, casamento. Então, sem procrastinação, sem dizer, né? Ano que vem, depois que eu casar, eu vou fazer, dá pra fazer. Se não fosse meu casamento, Se não fosse meu casamento sempre é isso. Se não agora. fosse tal Se eu não coisa, precisasse investir nisso agora, eu faria, né? E depois eu vou lembrar de comentar algo sobre isso. Que foi algo que engraçado, que às vezes as nossas crenças, elas foram quebradas muito recentes. Eu tenho crenças que elas foram quebradas bem recentes. E cada dia são quebradas outras, né? Aí eu vou compartilhar uma delas, mas daqui a pouco. E eu sempre fui muito a pessoa de dizer, eu sou assim. E eu tenho desconstruído muito isso, de que eu estou assim, mas daqui a pouco eu posso já ser. Pode não ser. Exatamente. E aí, meninas, eu queria conversar com vocês sobre o que é a Rica, né? A Rica, para mim, tem um significado muito, muito, muito precioso. Foi algo que foi de Deus para mim. Não foi algo que foi dado assim como a gente imagina, vou ter um sonho, uma missão e vai vir todo embaladinho, né? Não, é algo que eu tive mais clareza esse ano, muito mais clareza esse ano. Mas eu queria resumir assim a Rica como um resumo da missão, que é fazer com que mulheres sejam frutíferas e prósperas, desenvolver mulheres, né, para que sejam frutíferas e prósperas, e acredito muito na capacidade dada por Deus de talento que cada uma já tem. Então, às vezes, tem pessoas que elas são bem-sucedidas financeiramente, mas que isso vai ter um custo se não estiver vinculado ali à área de maior, vamos dizer, aptidão dela, né? Porque ela vai ter o dinheiro, isso vai ser muito bom no curto prazo, mas no longo prazo isso não sustenta, isso cansa, né? Então, a Rica, a gente vai tratar ao longo dos podcasts, né, o que é que a Rica tem, os produtos que tem, mas agora eu estou falando todo, né, desse lugar de capacitação, desenvolvimento de mulheres, que começou somente com a educação financeira, ainda tem a parte de educação financeira, mas que hoje nós temos esse braço aí, que é a Rica Negócios, que é mais voltada a mulheres empreendedoras. E eu queria ouvir de vocês, o que é a Rica para vocês, que uma coisa é a minha visão, eu quero saber a visão de vocês. Então, a Rica, para mim, se eu fosse ilustrar, seria uma mola propulsora. E eu gosto da Rica porque é para mulheres que empreendem ou que sonham empreender. Sim. E é o meu caso. Eu ainda não empreendo, mas eu sonho empreender. E eu acho que esse é o cenário mais perfeito. Porque eu tenho a oportunidade de, antes de empreender, aprender sobre isso.
estou cercada por mulheres e eu escuto em cada encontro histórias de fracasso, que também são importantes para mim, para aprender com os erros, né, dos outros, histórias de sucesso e histórias de superação. Então, a Rica, para mim, é esse ambiente fértil, um ambiente saudável, que me impulsiona, que não deixa o meu sonho ser sufocado pelo medo e por todas as vozes contrárias ao empreender, o cenário do caos, a economia, porque vai ser muito ruim, porque nunca vi ninguém dar certo fazendo isso, muita gente já faz isso que você sonha fazer, o mercado já está saturado. A Rica me ajuda a calar todas as vozes que tentam me parar nesse sentido. E o principal, é importante deixar claro que outros grupos de mulheres, e está tudo bem com isso, eles ajudam também mulheres, e que bom. E que eles se multipliquem, porque a gente precisa mesmo, como eu já disse no começo, de pessoas levando a informação importante para quem precisa dela. Mas o que me encanta na Rica é que se alinha muito ao meu propósito, porque ela me faz perceber que é possível cumprir o que está lá em Provérbios 31. Sim. Que a mulher ela pode buscar a lã e o linho e ela pode trabalhar com as suas mãos, né? Com boa vontade, mas ela está, enquanto faz isso, atenta à sua casa. Esse é um valor que eu não abro mão. Esse sucesso feminino alinhado a esse provérbio, que para mim é incrível, né? Ele todo. E a Rica me mostra que isso é possível, que eu não preciso abrir mão disso. Eu consigo cumprir esse papel de forma equilibrada, sem sacrificar nenhuma dessas áreas que, para mim, são tão importantes. Sim. E aí você me lembrou da a Rica Negócios, especificamente falando sobre a missão, né? Que ela é para mulheres que empreendem ou que querem empreender, como o Jéssica bem lembrou, sem descumprir o seu principal chamado, que é justamente esse, né? Eu amo Provérbios 31. No começo eu lia com raiva, depois eu lia, tipo assim, isso é utópico. E hoje, um exercício que eu faço, eu fiz recentemente, eu pego diversas versões. Eu até recomendo que vocês façam. Você pega... Existe uma versão da Bíblia, a Bíblia A Mensagem, que ela é bem... A NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela já é muito atual. Mas a mensagem, ela é ainda mais atual. Então, você pega uma visão ali de algo que é um texto muito fácil de ler. Aí eu gosto de ler porque, às vezes, você fica viciado com aquele versículo que todo mundo cita e, às vezes, você não entende que é algo, minúcia, né? algo prático do dia a dia. Isso. Aí eu peguei recentemente o Provérbios 31 na Bíblia Mensagem. Então, é um exercício muito bom. Mas amei, viu? Já vai virar um corte essa parte aí. A gente já aqui... A mentalidade empreendedora é justamente... Pois é, a gente tem que estar de olho, né? E tem muito a ver com o que eu experimento na Rica. Assim, a Rica me impulsiona. Porque tem aquele... Puxando também uma passagem bíblica de Eclesiastes, que é que tudo tem um tempo determinado sobre... Sim. É. E justamente a Rica surgiu na minha vida no tempo certo, na hora certa, no momento colocado por Deus. Porque eu tinha acabado de fazer a minha transição de carreira, né, de sair de uma empresa privada e iniciar meu próprio negócio, e eu conheci um espaço onde eu estaria conhecendo possíveis clientes e até mesmo possíveis mentoras. E aí, já me conectei de imediato com a Aline, até mesmo antes de entrar na Rica. Jéssica foi quem me levou pra Rica. Então, assim, parecia que estava tudo conectado pra a gente conhecer a história uma da outra e também pra que eu conseguisse ali ter na Rica um espaço seguro. Eu acho que se fosse a realmente resumir em uma frase, e limitar a Rica a um ponto específico, seria espaço seguro. Porque eu acho que hoje a gente tem, como a Jéssica falou, muitos grupos aqui bom, mas que em algumas situações a competitividade feminina, levar para um lado mais em que mulheres não possam ter sucesso ao mesmo tempo, no mesmo ramo, isso é um pouco prejudicial. Então, a gente não vê isso na Rica. A experiência que a gente constrói ali, realmente, do zero, dentro da Rica Negócios, especialmente, é de construção coletiva. Então, a Rica faz com que as mulheres que estão ali passem o conhecimento de setores até que a gente nunca imaginaria conhecer. Então, assim, eu sempre gosto de citar o exemplo da Dona Neuza. A Dona Neuza, ela tá no ramo de pneus há 30 anos. Ou mais. Ela já, 50, eu acho. 50, eu acho. Eu limitei um pouquinho, né? E pneu para mulher, o que é que eu, que trabalho com registro de marca, tem a ver com o ramo de pneu? Mas não é sobre exatamente aquilo dali. É sobre a história de
passar tantos anos empreendendo naquela área tão masculina, como ela conseguiu quebrar aquela barreira, e muitos outros exemplos de muitas outras mulheres que eu conheço ali dentro e que me impulsionam. Porque eu penso, se elas conseguiram, eu também posso. Então, é essa mensagem realmente do exemplo que arrasta, que a gente tem ali dentro. Então, para mim tem sido um espaço muito proveitoso e, assim, é uma coisa que eu sempre digo muito à Aline, à Jéssica, eu comento demais. Eu pareço aquele pessoal que vai falando a palavra de Deus em cada porta, tem as religiões. Eu sou assim com a Rica. Porque até com clientes, assim, que eu me conecto mais, eu já vou tendo abertura para falar e vou dizendo, olha, você tem que entrar, você tem que participar, porque é sua cara. Porque justamente essa perspectiva de ser um espaço seguro. Então, acho que é muito isso, assim, para mim, a Rica foi o momento certo, o tempo certo, e espero aí continuar agregando também, levando, assim como recebo de outras mulheres, eu também quero levar um pouco do que sei para elas. Essa troca, né, esse dar e receber que Rebeca comenta, é prático, né? Não é utópico. Ele acontece, um grande exemplo, e eu acho que inspiração de Deus mesmo, assim, as tardes de trabalho, né? Sim. As tardes de trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Aline, para as pessoas o que é a tarde de trabalho, para que elas possam entender como se aplica isso que a Rebeca fala na prática, né? Sim, eu até mudei um pouco o nome, botei para turno de trabalho, porque as meninas às vezes tinham dificuldade de estar à tarde. Então, o que é o turno de trabalho, né? Até para as meninas que estão aí nos ouvindo, o turno de trabalho é um momento que nós nos reunimos para tratar de alguma pauta. A gente teve esse ano a primeira, acho que foi sobre presença digital, para a gente mapear ali como nós podemos fazer um planejamento do Instagram. Nessas tardes surgem muitas ideias, né? Surgiu a ideia da feira, surgiu a ideia do próprio podcast, foi numa tarde de trabalho. Teve a última que nós tivemos, que foi muito proveitosa, foi um dia que eu vou até compartilhar com vocês, um dia que eu não estava muito bem, eu estava com muitas questões, eu estava com 2 eventos em andamento, ou já tinha passado um, mas estava pesado. E ali, quando eu fui para aquela tarde, ali eu ouvi as meninas, a gente falou sobre aquilo que você nasceu para fazer, para a gente reforçar, para ver até o que cada uma ali sabia fazer, e uma dor sua. Então, foi uma tarde muito proveitosa, porque a gente pôde ouvir as dores das outras, pôde compartilhar nossas ideias. E ali, naquela tarde, eu tive muito, muito insight, muita resposta para o que eu estava justamente sofrendo naquele dia. Nesse dia não foi técnico, não foi nada técnico, mas foi muito bom. Então, esses turnos eles vão ainda ser melhorados, porque, como a Rebeca falou, no belo depoimento, que também vai virar um corte, que a Rica, ela dá oportunidade para muitas mulheres. Então, o que eu quero é que as mulheres que já se sentem assim, eu tenho que compartilhar, eu quero falar, elas vão poder conduzir alguns turnos de trabalho. Então, Jéssica vai levar ali uma ideia sobre vendas ou sobre outro assunto que ela domina, porque ela domina muitos, né? Então, Rebeca, outras meninas, algumas já vão ser contactadas agora em janeiro para já atuarem agora em janeiro. E o próprio podcast, ele é essa ideia do coletivo. Porque eu poderia chegar aqui e dizer, não, eu vou ser host só. Mas eu convidei vocês para serem hosts. Obrigada, deixa. Porque eu acho que agrega muito. Então, não que não tivesse outras meninas, também tem muitas que poderiam estar aqui. Mas, e cada uma vai participar de algum projeto de alguma forma. Mas nesse aqui, a gente teve a junção perfeita, né? Para a gente estar aqui. Eu acho que agrega muito mais do que eu estar aqui sozinha. Eu estar com vocês. Vocês não viram ainda, mas Jéssica tem um humor muito peculiar. Então deixa ela saltar. É o primeiro episódio. Eu tô assim para não assustar. Mas... Então, o turno de trabalho é isso. E tem muitos outros momentos que são muito, muito proveitosos. E eu vejo que é algo que não é meu, porque eu já tentei, pela força do meu braço, fazer muita coisa. E muita coisa já deu errado. Mas esse negócio da Rica Negócio foi uma coisa muito bem no tempo de Deus, orquestrada por Deus, e tem trazido mulheres que são assim muito especiais para, a meu ver, assim uma junção de mulher que tem cada uma o próprio podcast que estamos aqui, é da nossa Carol, a nossa Rica Carol, que a gente traz aí mais oportunidades. Então, eu não conhecia a Carol, por exemplo, não conheceria esse podcast aqui, né, se não fosse toda
essa união que a gente vai tendo e esse compartilhar de serviços, de soluções, de oportunidades. Então, é um ambiente muito bom. Exatamente. E tem até um ponto, Aline, que você tocou que a gente até reforça muito. Que, apesar, eu dei o exemplo da Dona Neuza. Dona Neuza, ela já tem tantos anos de empreendedorismo, mas a gente tem Jéssica, como ela mesma falou, que ainda não iniciou, que ainda vai iniciar. Então, a gente consegue ter um equilíbrio, assim, na Rica, a gente consegue ver esse equilíbrio, porque tem tanto aquela empreendedora que já tem uma trajetória de empreendedorismo, que já trocou até mesmo de tipo de negócio, como Verusca, que saiu de uma empresa, vendeu a empresa, foi para um outro momento de carreira. E tem empreendedoras que estão realmente iniciando a carreira profissional, como eu, por exemplo. Assim, de que estou iniciando, mas iniciando a carreira solo, digamos. Saí de empresa, fui para empreender. Então, empreender, a gente sempre comenta que a gente se sente só, às vezes, e a Rica é um espaço para não se sentir só, porque até para trabalhar, para gravar vídeo uma da outra, é assim, uma união mesmo, é bonito de se ver, porque hoje, como eu falei, a gente tenta fugir um pouco dessa rivalidade. E um outro ponto também, a questão da questão do equilíbrio entre técnico e desenvolvimento pessoal, porque a gente... Uma coisa que a gente sempre constrói muito na Rica, de que, além de construir temas, capacitações, debates, até mesmo histórias que envolvam... histórias de empreendedores que envolvam a parte técnica, que mostrem as habilidades técnicas, a gente também constrói o ser humano, porque por trás daquela empresa tem um ser humano. Tem, por muitas vezes, um ser humano que está sozinho, e por outras que um ser humano ali que delega ou desenvolve muitos outros seres humanos ali dentro, seus funcionários e sócios, e enfim. É um espaço realmente de equilíbrio, de uma construção de extremos que se equilibram ali. É realmente um diferencial, né? Sim. E um desses desafios todos, né, que a gente traz lá nos encontros da Rica, de todos os desafios, existe um que é bem atual e que envolve e que trava, na verdade, muitas mulheres, muitas pessoas, de modo geral, de se desenvolverem, que é o digital. Né? O mundo é digital, apesar de eu amar a minha agenda de papel analógica, de manter esse meu lado analógico. Mas o mundo é digital. As pessoas, elas têm expectativa de que as empresas estejam no digital, que os profissionais estejam no digital. A gente faz isso o tempo todo, né? Vamos comprar tal coisa. Deixa eu olhar, então, o Instagram, deixa eu olhar o site, deixa eu ver o que as pessoas falam sobre essa empresa na internet. E eu acho que eu já percebi isso nas tardes, né? Que ainda era tarde de trabalho, essa ajuda mútua e o nosso desejo de ajudar as mulheres a se prepararem para o digital. Porque quem está na frente da câmera, quem está com o microfone, quem está na selfie ali, não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. E essa pessoa física, essa pessoa que está ali atrás, ela traz consigo crenças, ela traz uma visão, muitas vezes, distorcida de quem ela é. Então, eu volto para aquela ideia. A gente abre lá o Instagram e aí tá o guru falando, olha, você precisa aparecer, poste, as pessoas precisam ver quem está atrás das marcas. E ninguém para escutar quem está atrás da marca. Essa pessoa tem condições emocionais? Ela vai suportar um hater, por exemplo? Ela vai suportar receber uma crítica ou ela vai paralisar? Então, eu percebo muito isso na Rica, esse fortalecimento da pessoa física, porque é ela que sustenta a pessoa jurídica. E no digital, a gente precisa considerar isso. As pessoas, elas trazem marcas, elas foram humilhadas um dia na escola quando foram apresentar um trabalho, e elas carregam essas crenças até agora. A gente precisa prepará-las antes de simplesmente dizer o que elas precisam fazer, né? A gente precisa ajudá-las. E aí eu queria ouvir de vocês como esse podcast, como a Rica, ela pode ajudar as mulheres nesse sentido. Sim. Eu digo que talvez o pior hater seja a gente mesmo, né? A gente é o nosso pior hater. Porque... E eu vejo assim, quando eu era criança, né? Eu era apenas um pequeno parênteses, não vou falar muito não, porque eu não estou preparada, né, para falar dessa parte. Mas assim, eu era muito bem vista. Eu era vista como uma menina bonita, eu nem me achava, mas o povo achava, né? E tirava notas boas, sempre tirei notas boas. E principalmente em matemática, tirava muita nota boa em matemática, então por isso eu era, de certa forma, vamos dizer, onde é que eu quero chegar? Eu não sofria muito bullying, eu era geralmente assim, muito elogiada. E ainda assim,
Eu tinha um monte eu cheguei, né, para abrir uma câmera tal, com um monte de crença, Autocobrança. um monte de cobrança. Então, você imagina, vamos dizer, o outro extremo, ou mesmo não o extremo, mas de pessoas que passaram por aquela questão de rirem dela na apresentação do trabalho. Porque, geralmente, na hora de apresentar trabalho, eu estava super nervosa, mas as pessoas esperavam de mim mais do que eu mesma. Vamos dizer, elas apostavam em mim mais do que eu mesma. Então, eu não sofria tanto essa questão do bullying, mas, ainda assim, é muito difícil. Então, até hoje, hoje a gente estava conversando isso antes do podcast começar, que por já termos gravado muitos vídeos, a gente hoje eu consigo gravar um vídeo de primeira. Não ficou perfeito, excelente. A gente também acaba, quando você executa, você acaba tirando essa exigência da perfeição, porque você sabe que para ficar perfeito, você vai fazer um vídeo a cada 2 meses, e não é isso que você quer. Ou então você vai gastar muito dinheiro, né? Que você vai ter uma direção. O ideal era ter um diretor, alguém da maquiagem, ajustando sua maquiagem, seu cabelo, sua roupa, mas às vezes é você mesmo, com tripé. Então, é muito desafiador. Então, quando eu fui gravar alguns vídeos, parecia que tudo acontecia de errado na hora de gravar o vídeo. O cachorro que late, o carro que passa na rua, o homem da pamonha, vendendo pamonha, tudo. E eu fico imaginando, é aquela mulher que ela tá só, que ela não tem um celular, às vezes, tão bom, que ela não tem essa intimidade com a tecnologia, porque, vamos dizer, nós três aqui, a gente abre um CapCut, abre um Canva, sabe editar, sabe cortar, sabe fazer tudo, e ainda assim é difícil. E eu ficava pensando muito nessa mulher que não tem essa habilidade, ela não é obrigada a ter, né? Eu vim de TI, vocês sempre foram muito íntimas, né, dos aplicativos, mas nem todo mundo é. Aí eu ficava pensando nessa dor, nessa dificuldade. Então, algo que eu quero implementar na Rica em 2025 é uma tarde de gravação, onde a gente vai preparar aquela mulher que já está pronta, só precisa de alguém filmando, ela já é só aparecer e filmar, porque a gente tem muitas assim, né? Que a limitação talvez seja mais técnica, de aparelho mesmo. E tanto aquela mulher que ainda precisa de uma ajuda no roteiro, que precisa a gente fazer uma gravação com ela olhando para o outro lado, como o podcast aqui, que para muitas vai ser muito útil, elas vão se abrir aqui no podcast. Então, eu vislumbro esses momentos porque todas têm conteúdo, todas têm o que compartilhar. Então, é para elas olharem para elas e dizer, caramba, eu falei isso, porque eu gravei um dia num dos nossos encontros, uma das meninas, e depois eu mandei para ela. E ela se surpreendeu, porque ela nem viu que eu estava gravando. Eu até mandei o videozinho editado com legenda e ela postou. Então, elas gostam muitas vezes de se ver. É porque não foi gravada no ângulo certo, de frente elas não gostam, então não dá para começar com a câmera lá na cara da pessoa, né? E muito então... aquela coisa também de ter alguém que acredita em você ali, lhe impulsionando. Porque quando eu comecei a gravar também, era trágico. Eram 20 vídeos para dar um certo e, assim, ficar travando no que ia falar. Hoje, assim, para mim é divertido. Eu vejo como trabalho, também tem esse ponto. Acho que ver como o digital hoje tem necessário, que fazer, né? Tem que fazer, então é trabalho. E aí, trabalho tem prazo, entrega, obrigação. Tem que ser visto como algo sério. E aí, realmente, quando eu incorporei isso, é natural, é trabalho, tem que fazer. Então, começou a se tornar divertido. Se é trabalho, se eu tô falando do que eu gosto, tô passando a mensagem ali do que eu gosto para quem vai consumir do meu produto, se tornou algo divertido quando eu comecei a ver com esses olhos. Eu acho que quando só se vê com os olhos do problema, aquela coisa o olhar conta muito. Do copo, quando você tá dentro do espiral do conflito. Eu lembro até agora de uma aula de direito, de mediação e arbitragem. Psicologia jurídica, né? No espiral do conflito, quando você tá preso nele, você não consegue, assim, ver solução. E é muito isso, é o fazer, é o ir. A gente aprende no caminho, enquanto a gente vai andando, né? A gente não aprende a andar parado, e aí aprende a andar e depois vai andar. A gente aprende a andar andando. Porque a gente se começa a dormir parado, dormindo. Eu parei pra pensar sobre isso, a gente precisa fingir que tá dormindo pra conseguir dormir. É a real, até pra né? dormir. Até pra dormir a gente precisa começar. Então, a gente precisa começar a desconstruir esse nível de perfeição, porque a gente olha para a internet, aqueles grandes, né, profissionais, e em estúdios como esse, por exemplo, que nem todo mundo, nem a gente, inclusive, tem como estar aqui direto, a gente precisa usar aquela máxima que é tão clichê, que é comece com o que você tem.
Porque todas nós, inclusive eu, vale ressaltar, até pouco mais de 30 dias, estava com o meu velho Xing Ling importado. E eu sempre fiz os meus vídeos com ele, mesmo sabendo que para o digital não era tão interessante, que o engajamento caía, que o Marquinho lá não entregava os meus vídeos porque não tinha tanta qualidade. Mas eu disse, eu preciso me preparar para que, quando eu tiver a oportunidade de ter um equipamento melhor, eu já esteja pronta. Então, a gente precisa começar a parar de procrastinar, porque a gente não tem como. Vai gravando e vai aprendendo e vai usando o que tem. Se não tiver tripé, bota o livro e vai aperfeiçoando. Porque quando a oportunidade chegar, se você não estiver pronto, não vai servir de nada. Você precisa estar pronto. E tem até um ponto que eu aprendi muito na organização do casamento. Olha aí, as fases da vida auxiliando uma na outra, né? Que é só quem sabe o que você planejou é você. Quem vai estar lá na festa, e no caso, quem vai estar lá assistindo seu vídeo no Instagram, não sabe que aquela fala XYZ que você tinha que falar e não conseguiu falar e deu tudo errado, ninguém vai saber. O que importa é o que você entrega, o resultado. Porque o backstage, o que tá por trás ali, ninguém sabe o que rolou. E isso também serve nos aspectos negativos, porque a gente, como Jéssica falou, vê aquele feed perfeito, fulano ali, a gente começa a se comparar, é natural de ser humano. Porque fulano grava um vídeo assim, pronto, eu tenho alguns clientes, algumas colegas também de profissão que chegam, menina, tu tem uma facilidade de gravar. Aí eu digo, meu Deus, ninguém sabe, porque nesse dia eu briguei com o Ricardo 10 vezes, porque ele não apertou no negócio do vídeo. Porque ele não avisou que meu fio de cabelo tava fora do lugar. E faz parte, assim, também de saber que vai ter o aspecto ruim. Você vai olhar e vai dizer que tá horrível. Mas as pessoas vão começar a reconhecer o seu trabalho. E as pessoas vão começar a comprar do seu produto, que é a finalidade. Afinal, hoje o Instagram se tornou uma vitrine. É uma coisa que eu sempre digo, assim, eu fico imaginando, meu Deus, hoje se a rede social caísse, o que seria do mundo, assim? Porque não... A gente... Muitos negócios ainda são analógicos, ok. Mas a grande maioria deles já se tornou, assim, muito dependente. Então, tem que ter. Existe o investimento, vamos dizer, na vida off, né? E fazemos isso através, por exemplo, da Rica e de outros grupos, como vocês já falaram. Você está em contato com pessoas e tudo. Mas o online, ele tem um impacto muito grande. E não é só quem vai vender, não. É você ser visto. É como a gente estava conversando hoje. Se você precisar de um emprego, quem é que é mais fácil de ser contratado? Porque ali tem empresários que têm empresas também. Se você precisar de um emprego ou se você precisar de uma indicação de alguma coisa, as pessoas ali conhecem um pouco da sua ideia, elas já sabem quem você é, quem você não é. Então, isso facilita em muitas coisas na vida. Você pode compartilhar mensagens sobre a sua perspectiva, porque todo mundo precisa ouvir coisas, né, para crescimento e, às vezes, uma pessoa tem uma visão que o outro não tem. É só ela que tem. Com certeza. Então, o online, o mundo depende dele de uma forma, acho que meio doentia, né? A gente tem que ter a consciência do off, mas ele tem um peso gigantesco. Então, muitas vezes a pessoa que diz assim, eu não vou investir, não quero... Ela condena a ferramenta, mas, na verdade, que é aquela questão que eu estava falando, né? Do uso do Instagram, que eu comecei a comentar no começo. Muita gente usa a ferramenta de forma errada, como por desperdício de tempo, e aí condena a ferramenta. Mas, por exemplo, eu não costumo ficar vendo stories de vida pessoal das pessoas. Por quê? Não é nem porque eu não quero e não me interessa, não é nem isso. É porque eu não tenho tempo. Então, em vez de eu estar com minhas filhas, ou com meu marido, com minha família, eu vou estar vendo onde é que fulano está viajando, para mim não agrega muito. Eu até teria interesse se meu dia tivesse 48 horas, mas não tem. Então, eu tenho que escolher. E, diante das escolhas, aí eu vou ver o que é que me alimenta, o que é que agrega para aquele meu momento. Como o tempo é um recurso escasso, e escasso, assim, tem 24 horas todo mundo, né? Mas como eu tenho que usar com sabedoria, eu tenho que decidir como usar a ferramenta. Aí, muita gente que condena a ferramenta é porque passa 3 horas passando de Reels em Reels. É viciante? Tem que ter total cuidado. Tem, mas você tem que ser maduro, né? Para decidir, para escolher. Sim. E tantas coisas boas saem dela. Saem dela. Hoje eu tenho muitos colegas de profissão que eu descobri por causa da internet. Assim, não os conheceria se não fosse ali aquela troca que a gente tem online. E clientes também que gerou conexão, contato, que já indicam para outros clientes só no online. Não me conhecem pessoalmente, mas confiam no meu trabalho. Por quê? Minha vitrine ali
estava bem posicionada. E sobre essa questão de, para além do empreendedor, para quem também é CLT e busca emprego, hoje, até a gente estava comentando, né? Faz parte do processo seletivo olhar. E até mesmo quando você também é um empreendedor, alguns clientes, porque eu já tive experiência de clientes que eu não era empreendedora ainda, mas quando eu trabalhava no escritório, de clientes que perguntaram aos donos do escritório qual era a rede social pessoal deles, porque queriam ver posicionamento político, e até o cuidado de o que colocar, se posicionar ou não se posicionar sobre certos temas, porque é público. Você colocou ali, o mundo sabe. Então, é como você está se vendendo para o mundo. Então, você tem que se responsabilizar, né? Você falou tal coisa, então aguenta falar essa coisa, se aguentar, ok, exatamente. né? E é muito também, é um perfil, é uma face. Como a gente brincou, Jéssica tem várias faces, a gente vê ali talvez uma face de Jéssica, uma face de Rebeca, uma face de Aline, mas que a pessoa ali pode ter outros momentos, enfim, outros cenários que ela não vai querer mostrar. Então, a gente tem que sempre ter essa consciência, porque realmente o Instagram hoje se tornou uma ferramenta poderosa para construir impérios e destruir também. Então, a gente, enfim, vê aí polêmicas de pessoas gigantescas que, por um post, acabam ali a sua imagem. Então, a nossa imagem está em jogo. Eu acho que esse assunto sozinho dá um podcast. Vamos marcar. Dá um podcast. Vamos marcar só com ele. Mas, por que empreender em 2025? Assim, o que é que vocês acham? Para mim, eu acho que a gente tá falando de digital, né? Acho que a gente nunca esteve, e eu vou usar a palavra fácil e me entendam, né? Não é fácil empreender, mas nunca foi tão fácil a gente conseguir gerar alguma receita através do empreendedorismo. Né? A gente conseguir, eu posso comprar, eu posso fazer esse produto. Eu sempre fiz. E antes eu precisava ter uma praça, eu precisava ter um ponto, eu precisava ter uma empresa toda para conseguir fazer com que as pessoas chegassem, né, a descobrir isso aqui. Eu saí na rua, como muitos saem, inclusive, entregando. Mas hoje eu tenho digital. Hoje eu posso empreender fazendo isso aqui sem sair da minha casa. Eu posso usar a internet ao meu favor. Então, em 2025, a gente está numa fase que isso está muito forte. Então, se você tem um sonho, é um bom momento para que você aproveite isso. Para muitas de nós, é uma oportunidade de conquistar a liberdade que deseja e a liberdade de ser quem se é, né? A liberdade de colocar os seus sonhos em prática, de colocar os seus projetos, de buscar o que de fato te motiva, aquilo que você falou, né? Será que esse dinheiro que eu ganho aqui, nesse lugar que eu estou, compensa a frustração de ser incongruente? Será que eu estou sendo quem eu quero ser? Estou fazendo o que eu quero ser? Eu tenho, no final do dia, a sensação de que eu cumpri o dever para o qual Deus me chamou ou não? Para muitas de nós, empreender essa libertação, essa liberdade. Então, eu acho que nunca foi tão fácil começar alguma coisa, até porque para muitas, né, que não tem um compliance que proíbe. Você pode empreender enquanto está na sua zona de conforto, no seu CLTzinho lá, ou seja, numa empresa pública. Você pode começar a desenvolver, a colocar em prática os seus projetos. Eu acho que empreender para ser livre. Livre no sentido de algo além da liberdade física que a gente tem, né? Não é só, porque eu vou trabalhar em home. Não se iluda. Vou trabalhar menos, não se iluda. Não se iluda. É mais essa capacidade aqui mesmo de se ver no final do dia. E gerenciar seu tempo, né? Sim. De dizer quando é que você vai fazer. Porque, às vezes, no CLT você não pode. Você tem que fazer naquela hora que lhe deram, né? Exatamente. E tem muito, assim, uma das coisas que brilha os olhos para mim é a possibilidade de me desafiar diariamente. Porque quem cria a meta sou eu. Quem bate a meta sou eu. E a meta tá sempre aberta de Rebeca. Eu tô que nem aquele meme, que você não tem a meta, mas dobra a meta. Exato. Então, esse desafio diário. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de se desafiar. E eu acho que tem muita gente nesse mundão aí afora desse jeito, com essa mentalidade também de gostar de ter novos desafios, de criar novas metas, de não viver o mesmo dia todos os dias. Essa monotonia é algo que não combina com a minha personalidade. Eu acredito que muitas pessoas também têm essa coisa do dinamismo mesmo, de se tornar um dia a dia dinâmico. Todos os dias são diferentes quando você empreende, porque você não consegue ter um dia mecânico, porque vai ter um dia que vai ter um sistema que
parou, vai ter um dia que simplesmente o banco não tá funcionando, você não consegue fazer um Pix para pagar um fornecedor. Falando dos perrengues, mas vai ter dias bons também. Vai ter um dia que vai aparecer cliente que você nem imaginava que ia aparecer. Como a gente estava comentando aqui, 24 de dezembro, achava que ia ter recesso, mas não tem recesso. E que bom que não tem recesso. Então, aquela dualidade do sentimento de muita felicidade e muita tensão ao mesmo tempo. É viver com adrenalina. Assim, se eu fosse dizer... Romantizar um pouco é viver com adrenalina. Mas, claro, tem suas dores também. Porque acho que quem acha que alguma coisa na vida vai ser fácil para ganhar dinheiro... Não vai. Tá se iludindo. Tá É se que nem iludindo, aqueles gurus da internet, como Jéssica disse. Faça tal coisa e fature 2 milhões. Assim, Não vai. vamos ser pé no chão e não acreditar em tudo. Por isso que a gente falou no começo do podcast. Tem muito conteúdo, mas muito conteúdo raso. E é interessante você lembrar disso, porque o mundo nunca esteve tão conectado. A gente nunca teve tantas pessoas vendendo, por exemplo, esse docinho. E a gente nunca esteve tão carente de bom atendimento. Pois A é, gente nunca gente. esteve tão carente É isso que eu fico de pensando. contato. A gente nunca esteve tão carente de enxergar pelas lentes pessoas de verdade, porque estão todas robotizadas, porque disseram que tinha que ser de blazer com batom vermelho, todo mundo. E as pessoas entraram nesse molde. E a gente nunca esteve tão carente de autenticidade. Então, a gente precisa empreender, porque é necessário que uma nova onda de pessoas entrem nesse grande oceano e mudem essa perspectiva, mudem essa ideia desse engessamento, dessa frieza que foi colocada. A gente precisa empreender para mudar esse cenário. Sim. Acho que é isso. Até a questão das vendas, que a gente conversa muito. As vendas, como foi vendido. Para muita gente, é aquela ideia do vendedor chato que vai lhe empurrar algo que você não quer. Insistente. Né? E a nossa ideia de venda é: eu vou te vender esse doce se fizer sentido para você. Se você é diabético e se você está num processo de dieta, eu não vou lhe vender esse doce. Porque eu não quero. Não é interessante para a minha empresa de doces que eu venda para alguém que não quer e vai depois estar com peso na consciência. Porque... Associar além a marca, dessa né? venda, né, eu preciso de minha marca ser bem lembrada. Então, é um processo muito mais complexo, mais consciente, mais desafiador, mas também mais coerente também. Sim. Então, dá vontade de você... Eu me sinto muito desafiada nesse sentido que Rebeca falou eu sinto que ainda há muito o que aprender. Então, qual é o bom do empreendedorismo? É assim, se não deu certo ainda, é porque tem muita coisa para ajustar. Então, você tem a chance de ajustar. O ruim é você ficar seguindo feito aquele povo que vai um rumo só, sem querer parar para aprender. Como eu amo estudar, o empreendedorismo ele exige muito estudo. Então, quem decidiu abrir uma empresa, ficar com a barriga atrás do balcão e ficar do mesmo jeito para sempre, é um empreendedor. Você é funcionário da sua própria empresa. Né? É um jeito meio... Vamos dizer, super chato de empreender. Era melhor não ter. Era melhor ficar no CLT, porque é só ter o trabalho, talvez Sim, não tenha a só parte ter o boa, né? desafio. Só ter o desafio, mas tem que estar lá verdade. cumprindo horário do mesmo jeito. E eu diria que a questão do empreender em 2025, eu diria assim, não é aquela ideia de que todo mundo tem que empreender, mas eu acho que há mais empreendedores do que de fato existem, né? Por quê? Porque assim, a gente vive num país com inflação que pesa. A tendência é que as pessoas fiquem mais pobres todo ano, porque a inflação vai corromper o seu salário. Então, ou você vai ter uma forma de aumentar a sua renda, o que não vai ser possível no CLT sempre está ali batendo a inflação, que geralmente dá um aumento de 2 anos, né? Já congelou, já está defasado. Então, você vai ficar mais pobre à medida que o tempo passa. Aí a pergunta que eu faço é: você está confortável com isso? Porque tem gente que tem, vamos dizer, que tem um perfil que... Não, eu só quero viver a minha vida desse jeito, criar meus filhos, Sim. tal coisa. E tá ótimo para mim. Eu não gosto de adrenalina, eu não gosto de nada disso. Pronto. Então, seja uma pessoa que vai viver sabendo que seu poder de compra vai diminuir, que ao longo dos anos você vai ter que tomar decisões, vai ter que mudar de restaurante, vai ter que mudar de padrão de vida, vai ter que economizar mais para não depender do INSS lá na frente. Mas existe outro perfil de pessoas que, assim, não faz sentido isso para mim. Eu quero ter mais renda, eu quero conseguir evoluir mais. Então, o caminho do empreendedorismo, ele é o único caminho que vai lhe permitir isso. Porque o investimento não vai, que as pessoas acham que vão ficar rica com investimento. Só vai se você botar já um bom dinheiro. Se você já for rico, você fica mais rica ainda. Mas o que enriquece, como diz Ícaro de Carvalho, é um cara que eu fiz muito tempo o curso dele, que é de marketing, o que enriquece é o trabalho. Então, o trabalho enriquece, mas eu diria que o que enriquece mesmo é o empreendedorismo, né? Porque
é você estar ali num lugar que pode, que aí vai depender mais de você, gerar uma renda que supere a inflação. Porque a renda mesmo do salário, ela vai ser defasada. E hoje em dia, eu concordo com você sobre essa questão com Jéssica que falou isso, né, da facilidade. Então, hoje em dia, o que eu vejo é que ainda falta muito. Eu tenho 2 filhas, não aparece ninguém para dizer assim, Aline, janeiro, tem algum aniversário para tu ir? Que eu tenho tais oportunidades, tais possibilidades de presente. Ainda não aparece alguém que se antecipe à minha necessidade e que me venda algo, porque todo mês a maioria das mães ficam desesperadas para comprar um presente para ir para os aniversários, porque a gente vai por uns 2 aniversários por mês, eu acho que vai, né? Então, você já tem a renda ali do presente. Então, eu ainda vejo que há muito espaço de melhorias, e por isso que eu fico feliz em ajudar as mulheres nesse sentido. E ajudar não só eu, porque eu não tenho toda essa expertise, né? Aí, então, vai juntando com as outras expertises das pessoas para ir munindo elas de dizer assim, ó, não é que seu negócio não deu certo, é que você não usou as estratégias certas ainda. Sim. Então, eu acho que ainda há muita oportunidade. Aí, uma vez que você passou por todas essas estratégias, porque tem, de fato, modelos de negócio ruins, né? Que não são lucrativos, que não são bons. Então, tem também. Mas muitos, não é o modelo do negócio ainda. É a pessoa está sentada esperando dar certo. Sim, ela ainda tem que não sonhar, fez. mas tem que ser pé no chão e botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Acho que é o conjunto dos 3. E eu falei só um detalhe, que eu disse que tem crenças que a gente vai se libertando aos poucos. Pronto, meu recente. Eu tinha uma ideia de que as coisas, eu só vou dar o gás quando tudo estiver meio estabilizado. Se está acontecendo algum problema grave, eu não vou poder fazer nada, porque eu tenho que dar foco naquele problema. E aí, eu estava sentindo que algo ia acontecer, sabe, esse ano. Aí, quando foi em agosto, minha avó, que já tinha 94 anos, viveu muitos anos, mas ela partiu em agosto. E aí, eu fiquei pensando, era isso que eu estava sentindo que ia acontecer. Então, agora, é tanto que depois que ela partiu, a gente foi para o interior, tudo, tal. Quando eu voltei, eu disse, então era isso que eu estava sentindo que ia acontecer. E que aconteceu. E agora eu vou botar a Rica para frente. Sim. Que a Rica Negócio era um negócio que estava já dentro de mim, né? Aí eu lancei a Rica Negócio e começou. Depois disso, você não tem ideia do que aconteceu, de caos. Que eu disse, meu Deus, se eu tivesse esperando, eu ainda não tinha começado. Porque o caos não para. O caos não para. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Aí muitas coisas aconteceram. Então, assim, a minha crença, que eu digo que é recente, é assim, você tem que ir fazer o que precisa ser feito, independente do que esteja acontecendo. Sim, é claro que se for um caso de doença grave, às vezes você vai deixar de fazer um negócio importante para estar lá no hospital com alguém. Vai ter esse dia também, né? Mas a maioria dos dias você vai administrando as demandas e cumprindo o que tem que ser cumprido. Sim. Porque tem aquela frase, né, que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Sim. Exatamente. Então, hoje mesmo, se eu fosse dizer se hoje daria para estar aqui... Não daria. Não daria. Nunca dá, né? E com base nisso que você falou, Aline, se eu pudesse, né? Já que eu posso, se eu pudesse, eu posso deixar uma mensagem, né, para as mulheres aqui nesse fim de podcast, nesse início de novo ano, é que 2024 foi um ano de caos. E para a vida de todo mundo. Cada um com seu caos, né? Cada um com seu problema. Mas foi um ano em que me mostrou, mais uma vez, esfregou assim na minha cara aquilo que já era para estar muito enraizado em mim, é que esses momentos, eles são oportunidades para que o sobrenatural, que aí é só Deus, ele possa agir. E eu brinquei isso lá em casa, eu disse, rapaz, eu sei que eu sou muito, muito amada, porque foi muito sobrenatural, foram muitos problemas que exigiram a intervenção de Deus, mesmo porque no meu braço eu não conseguiria. E vai acontecer. Quando acontecer o problema, esteja ciente de que vai chegar também a solução. E não depende de você. Então, para 2025, que a gente tenha coragem, que a gente tenha ousadia suficiente para, independente de seguir o plano que foi traçado por muitas de nós agora no final, né, do ano. Parou lá um tempão para preparar. E agora, no começo de 2025, vamos seguir, independente. Eu lembro de um meme que tem, né? Acho que de algum filme que o cara tá descendo na escada e tá tudo explodindo lá atrás e ele tá pleno descendo. Então, é isso. A gente precisa, para 2025, ter essa mentalidade. Independente do que esteja acontecendo aqui, eu vou seguir aquilo que eu planejei. Sim.
Muito bom. Exatamente. E se você sonha em empreender, se você tem esse desejo no seu coração, não espere, como a Aline falou, o tempo perfeito, porque às vezes não vai aparecer. Às vezes, assim, no pior dos cenários, você vai ter que se reinventar e que se você não acreditar em você, assim, não tiver a confiança em você, ninguém mais vai ter. Ninguém. Não espere a confiança de ninguém. Eu digo assim, por experiência própria. Eu passei por isso, posso atestar que no fim dá certo e que as coisas vão se ajeitar. Porque quando você tem um dom, quando você nasce com aquele talento, Deus vai conduzindo. E muito do que a gente estava dialogando sobre a questão do digital também tem a ver. Hoje a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade com o seu celular, que 99,9% dos brasileiros devem ter um celular, especialmente quem já trabalha e pensa em empreender. Então, com o celular, a mesma ferramenta que você às vezes usa para ver besteira, você pode usar para uma coisa boa, para uma coisa que vai lhe gerar renda e lhe gerar frutos que você nem imagina. Então, assim, esse é um dos pontos de mensagem que eu queria trazer. E o segundo puxando um pouco aí para minha área técnica, é que no digital também é o mundo real. Então, apesar de parecer um mundo paralelo, tem os cuidados que a gente tem que ter, porque ali também é empresa, é seriedade, é consumidor. Então, abrir uma empresa hoje não é só também abrir um perfil no Instagram e dizer, pronto, estou empreendendo. Porque não se empreende assim. Quem está fazendo isso é um mero tentante. Não está ali realmente querendo se arriscar. Porque quem se arrisca vai a fundo e se profissionaliza. Então, acho que tem muita gente também que vai viver em 2025 essa virada de chave. Essa virada de ver, não é mais somente ali um projeto que eu estava startando, que eu estava iniciando. Agora, o negócio ficou sério. Agora é meu trabalho, minha fonte de renda. Esse aqui é meu sonho, meu projeto que eu vou levar para frente. Então, agora é hora de botar ali a mão na massa para organizar a casa, para conseguir receber as visitas. Porque senão, quando chegarem as vendas, quando chegarem seus possíveis clientes, vai ser ali desorganizado, se não tiver com tudo preparado. Então, esse é um segundo ponto de mensagem que eu queria trazer. E o terceiro aqui que eu queria bater forte, além de falando e eu pensando aqui, é que às vezes a gente coloca muito na cabeça de que o outro vai dizer a fórmula mágica. A gente, não, mas meu mentor fulano, ciclano X, diz que é isso e é isso, prego batido, ponta virada, não mudo. E eu já me vi nessa situação. E muitas coisas, como eu falei anteriormente, já desconstruí. Hoje eu me vejo que eu não sou Rebeca dessa forma. Eu estou Rebeca dessa forma e vou mudando, porque vou aprendendo e agregando o conhecimento. E tem muito isso também. Consuma conteúdos, mas tenha o seu filtro. Sim. Porque acho que, como a Jéssica falou, a autenticidade está em falta. Então, quanto mais você conseguir ainda manter aquele pouquinho de Rebeca, aquele pouquinho de Jéssica, pouquinho de Aline dentro de você, e não só o que Jéssica, Aline e Rebeca escutaram, é um brilho ali que você vai conseguir passar para as pessoas. Então, é importante demais. Muito bom. Antes de deixar a minha mensagem aqui para vocês, eu queria falar das nossas patrocinadoras de Inclusive, hoje. parabéns por esse look. Você está linda. Pois esse look Obrigada. É da Luxo de Look, da nossa amiga Daisy, que também é uma das ricas. E a Focus, aquele lugar maravilhoso que a gente já conhece, Sim. que é um coworking aqui de uma pessoa, e de Elisa Barbosa. Muito bonito, muito grande, muito bom, muito bem equipado. Já foi cenário para estruturado. muitos encontros Muitos da encontros Rica, da né? Rica, sim. Será, se Deus quiser, muitas vezes. E a Luxo de Look é uma loja de roupas femininas, também roupas muito elegantes, muito bonitas. Procuradoria, muito... Esse meu look aqui, esse vestido, né, foi de lá. E quero agradecer aí as nossas patrocinadoras de hoje, dizer que vocês também têm esse espaço aqui para aproveitar e divulgar suas marcas também. E a minha mensagem para vocês, agora em 2025, é parar de correr sem saber para onde está indo, sabe? Porque as pessoas, elas geralmente se movimentam muito, só que elas não têm ideia de para onde está indo, né? A história da corrida dos ratos, é sempre girando, está todo mundo extremamente ocupado. Agora, pergunte se ela está chegando
onde ela quer chegar. Então, essa capacidade de parar, de pensar um pouco e ver assim, o que é que eu quero da vida? Tá dando certo essa correria toda ou é melhor mudar de rota? Então, o meu conselho para 2025 é continue tendo atitude, ação, mas uma ação consciente, que você pare, pense, analise, reflita, mude rotas que forem preciso mudar. E sempre melhorando, né? E não com essa correria louca que não chega a lugar nenhum, muitas vezes, só faz cansar. E aquela sensação de que você vai chegar no final da vida, e o que foi que eu fiz? Eu, graças a Deus, sou muito reflexiva. Então, eu acho que eu tenho vários momentos de como se eu tivesse 80 anos, mais do que eu já tenho agora, sabe? Assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso que me fez tomar decisões corajosas. Porque se você tem essa perspectiva de que a vida ela é finita, a vida aqui nesse espaço, né? Ela é eterna, mas ela é finita aqui, você vai com mais consciência. Então, esse é o meu desejo para vocês em 2025. Agora nós vamos comer esse delicioso Eu ia dizer bolo. isso agora. Eu estou triste porque está chegando ao fim, mas eu confesso que eu estou feliz e ansiosa, porque o cheiro que está aqui está bem bolo difícil. está Foi um muito desafio. cheiroso. Foi um desafio permanecer. Aguentar, mas a gente achou melhor, né? Para não gerar nenhum desastre. Foi, verdade. Mas agora a gente pode, né? Acabou, podemos. Meninas, então, obrigada. Foi muito rico hoje, né? Sim. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. E a gente espera vocês no próximo podcast. Tchau, Isso tchau. mesmo. Tchau, Até a tchau. próxima.